A primeira vez que conheci o David, ele sorriu-me com um carinho perfeito. O seu aperto de mão era firme, mas não agressivo. Perguntou como tinha sido a minha viagem, comentou o tempo e ofereceu-me café com a dose certa de preocupação amigável. Ao que tudo indicava, era um modelo de profissional charmoso e equilibrado. E, no entanto, enquanto estávamos sentados naquela sala de entrevistas estéril da clínica psiquiátrica, eu sabia que estava frente a frente com um homem que tinha esfaqueado seu parceiro de negócios 17 vezes por causa de um pequeno desentendimento sobre o design do logótipo da empresa. Não percebo por que é que toda a gente faz tanto barulho, disse David despreocupadamente, mexendo o café. As pessoas ficam zangadas, as coisas acontecem, a vida continua. A sua voz não continha remorso, nem ansiedade, apenas uma ligeira perplexidade com as reações dos outros ao que tinha feito. Como psicólogo especializado em casos forenses, tenho conhecido muitos indivíduos que a sociedade rotula de psicopatas. Mas o David era diferente. A maioria dos criminosos violentos que entrevistei demonstraram alguma consciência das normas sociais, mesmo que optassem por violá-las. David não conseguia realmente compreender por que razão as suas ações eram consideradas extremas. Ainda mais impressionante, durante as nossas longas sessões de avaliação, os seus marcadores fisiológicos permaneceram notavelmente estáveis. Mesmo quando discutimos o seu crime em detalhes gráficos, a sua frequência cardíaca, transpiração e dilatação pupilar não mostraram qualquer alteração significativa. David tinha uma condição que fascinava e perturbava os cientistas há décadas. Não conseguia literalmente sentir medo, e o seu caso oferece uma janela para a complexa neurociência da psicopatia, que vai muito para além das representações simplistas que vemos nos filmes e nos mídia. Para compreender o que torna alguém como o David diferente, precisamos de começar pela amígdala, uma estrutura em forma de amêndoa localizada nas profundezas do cérebro que serve como nosso centro de processamento emocional. Estudos de neuroimagiologia têm consistentemente descoberto que os indivíduos com traços psicopáticos apresentam uma redução do volume e da atividade da amígdala, particularmente quando visualizam imagens assustadoras ou angustiantes que normalmente desencadeariam respostas fortes na maioria das pessoas. No caso de David, uma ressonância magnética funcional revelou algo ainda mais extremo. A resposta da amígdala era quase inexistente, não só a estímulos de medo, mas a todo o conteúdo emocional. Isto não era apenas psicopatia, como normalmente a entendemos. Foi uma profunda desconexão entre os sistemas cognitivo e emocional do seu cérebro. Eu sei que me devia sentir mal, disse-me David durante a nossa terceira sessão. Li livros sobre emoções. Compreendo o conceito de culpa. Mas é como tentar explicar as cores a alguém que nasceu cego. Consigo aprender o que as palavras significam, mas não consigo experienciar o sentimento em si. Este tipo de cegueira emocional está no cerne da psicopatia. A condição é caracterizada por uma constelação de traços: charme superficial, falta de empatia, impulsividade e, talvez o mais significativo, resposta reduzida ao medo. Mas, ao contrário da crença popular, estas características existem num espectro e não como um diagnóstico de tudo ou nada. A lista de verificação de psicopatia revisada, PCLR, do Dr. Robert Hare, a ferramenta de avaliação padrão de ouro na área, avalia 20 características diferentes para gerar uma pontuação que varia de 0 a 40. A pessoa média pontua em torno de 4 ou 5. Os assassinos em série e outros casos extremos geralmente pontuam acima de 30. David pontuou 36, colocando-o no maior percentil de traços psicopáticos já medidos.
Mas é aqui que a ciência se torna particularmente interessante. A psicopatia não é necessariamente uma sentença de violência ou de criminalidade. Estudos sugerem que aproximadamente 1% da população em geral preenche os critérios clínicos para a psicopatia, mas a grande maioria nunca comete crimes violentos. De facto, certos ambientes e profissões podem realmente recompensar a coragem, a determinação e o distanciamento emocional que caracterizam a condição. Tomemos como exemplo James, outro indivíduo que avaliei com uma pontuação PCLR de 28, bem dentro do intervalo de psicopatia clinicamente significativa. Ao contrário de David, James canalizou as suas características para uma carreira de sucesso como cirurgião de trauma. A sua capacidade de permanecer calmo sob pressão, tomar decisões rápidas sem interferência emocional e distanciar-se do sofrimento à sua volta tornou-o excepcionalmente eficaz na sala de operações. Quando todos estão em pânico, eu estou no meu melhor, disse-me James. O sangue não me incomoda. Gritar não me incomoda. Só vejo o problema que tem de ser resolvido. O forte contraste entre David e James levanta uma questão crucial. Se ambos os homens partilham perfis neurológicos semelhantes, por que é que um se tornou um criminoso violento, enquanto o outro se tornou um médico respeitado? A resposta está naquilo a que os cientistas chamam a hipótese do psicopata bem-sucedido. A ideia de que fatores ambientais, traços secundários de personalidade e intervenções precoces podem canalizar as tendências psicopáticas para saídas socialmente aceitáveis ou mesmo benéficas. A genética desempenha certamente um papel. Estudos com gêmeos sugerem que os traços psicopáticos são cerca de 50% hereditários. Uma variação no gene EMOLA, por vezes sensacionalmente chamado de gene guerreiro, tem sido associada ao aumento da agressividade e à redução da empatia. Mas a genética é apenas parte da história. As experiências da infância parecem essenciais para determinar se as tendências psicopáticas conduzem a resultados destrutivos. James cresceu numa família estável de classe média, com limites e consequências claras. Os seus pais, reconhecendo desde cedo as suas diferenças emocionais, forneceram-lhe uma estrutura consistente e ensinaram-lhe explicitamente as regras sociais que não lhe eram naturais. A minha mãe costumava dizer que eu nasci sem certos instintos, por isso teve de me ensinar manualmente, recordou James. Ela explicava literalmente por que é que as outras crianças estavam a chorar ou assustadas, o que lhes devia dizer, como devia agir. Era como aprender uma língua estrangeira, mas funcionava. A infância de David não podia ter sido mais diferente. Abandonado pela mãe aos 4 anos, passou por lares de acolhimento onde sofreu negligência e maus tratos. Sem figuras de vinculação estáveis ou limites consistentes, as suas tendências naturais para a manipulação e a quebra de regras foram reforçadas em vez de redirecionadas. Aprendi cedo que os adultos eram ameaças a neutralizar ou recursos a explorar, explicou David com distanciamento clínico. Aos 8, conseguia fazer com que os pais adotivos sentissem tanta pena de mim que me dariam tudo o que eu quisesse. Aos 12, conseguia fazê-los ter medo de mim quando isso funcionava melhor. Esta combinação de diferenças neurológicas e fatores ambientais cria aquilo a que os investigadores chamam de tempestade perfeita para a psicopatia violenta. Os mecanismos de processamento do medo do cérebro não se desenvolvem normalmente, deixando o indivíduo sem o sistema de alarme interno que ajuda a maioria das pessoas a evitar comportamentos perigosos ou socialmente destrutivos. Sem estruturas externas para compensar este déficit interno, o resultado pode ser uma pessoa que literalmente
não compreende por que não deve magoar os outros se isso a beneficia. Talvez o aspecto mais assustador de entrevistar alguém como David seja perceber que o seu raciocínio moral não é apenas diferente. Opera numa estrutura totalmente diferente. Para a maioria das pessoas, as decisões morais envolvem tanto o cálculo racional como a resposta emocional. Não roubamos não só porque é ilegal, mas porque nos solidarizamos com a perda da vítima e nos sentiríamos culpados mais tarde. Para David, a moralidade é puramente transacional. Percebo o conceito de regras, disse-me. Se as quebrar e for apanhado, há consequências. Esta é uma informação útil. Mas a ideia de que as regras existem porque os sentimentos das pessoas são importantes, isso é apenas sentimentalismo ineficiente. Esta perspectiva não é apenas insensível, reflete uma forma fundamentalmente diferente de processar a informação social. Psicopatas como David conseguem compreender intelectualmente as emoções dos outros, mas experienciam-nas como abstrações distantes e não como realidades convincentes. É o que os psicólogos chamam de saber sem sentir. Esta cegueira emocional afeta muito mais do que apenas o medo. Pesquisas recentes sugerem que os psicopatas têm dificuldade em reconhecer e responder adequadamente a todas as emoções, particularmente à tristeza e ao nojo. Isto pode explicar a sua incapacidade, muitas vezes desconcertante, de aprender com experiências emocionais que teriam um impacto profundo na maioria das pessoas. Depois de ter sido condenado por agressão aos 20 e poucos anos, David participou num programa padrão de reabilitação prisional focado em desenvolver empatia através de declarações de impacto da vítima. Quando questionado sobre o que aprendeu, a sua resposta foi reveladora. Aprendi que se esfaquear alguém, as pessoas ficam muito perturbadas e falam sobre isso durante muito mais tempo do que parece razoável. Vou lembrar-me disto para a minha análise de custo-benefício da próxima vez que estiver zangado. Absorveu a informação sem interiorizar o seu significado emocional, uma característica da mente psicopática. No entanto, a nossa compreensão da psicopatia continua a evoluir de formas surpreendentes. Uma das descobertas recentes mais intrigantes provém dos estudos sobre a tomada de decisões dos psicopatas sob diferentes condições de linguagem. Quando são apresentados a dilemas morais na sua língua nativa, os psicopatas mostram as respostas caracteristicamente utilitárias que esperamos. Os fins justificam os meios, as considerações emocionais são irrelevantes, etc. Isto sugere que o distanciamento emocional associado à psicopatia pode ser parcialmente dependente do contexto, em vez de absoluto. Isto está em linha com as evidências emergentes de que certas formas de terapia podem ajudar os indivíduos com traços psicopáticos a desenvolver empatia cognitiva, a compreensão intelectual das emoções dos outros, mesmo que nunca experimentem completamente a empatia emocional como a maioria das pessoas. O Dr. Kent Kiehl, um investigador líder em neurociência da psicopatia, foi pioneiro em programas que se centram em ensinar os criminosos psicopatas a analisar sistematicamente as consequências das suas ações e as perspectivas dos outros. Embora os participantes não desenvolvam respostas emocionais normais de forma súbita, podem aprender a integrar estas considerações nos seus processos de tomada de decisão, reduzindo potencialmente os comportamentos prejudiciais. Estas descobertas oferecem uma visão mais subtil do que a narrativa do mal nato que domina a cultura popular. Os psicopatas não são monstros sobrenaturais ou simplesmente pessoas más. São indivíduos com diferenças neurológicas específicas que afetam drasticamente a forma como experienciam e interagem com o mundo.
Testemunhei esta realidade de uma forma particularmente marcante durante a minha sessão final com o David. Como parte de uma bateria de avaliação padrão, mostrei-lhe uma série de imagens concebidas para evocar várias respostas emocionais enquanto monitorizava as suas reações fisiológicas. Quando lhe foram apresentadas fotografias de crianças feridas que deixariam a maioria dos espectadores angustiados, os seus sinais vitais permaneceram inalterados. Mostrei-lhe, então, uma foto de uma cela de prisão. Pela primeira vez, as suas medidas mudaram, não drasticamente, mas de forma mensurável. Quando lhe perguntei o que estava a pensar, respondeu com uma hesitação invulgar. Não gosto de espaços confinados. Estar trancado é ineficiente. Impede-me de fazer o que quero. Não era medo como a maioria reconheceria, mas era a aproximação mais próxima que David poderia experimentar. Um reconhecimento racional de um cenário que limitaria a sua autonomia. E nesse momento, vislumbrei o profundo isolamento da sua condição. Sem a linguagem emocional partilhada que liga a maioria dos humanos, ele navegou por um mundo que deve parecer bizarramente irracional, cheio de pessoas a tomar decisões baseadas em sentimentos que ele podia observar, mas nunca compreender verdadeiramente. Isto não desculpa as ações de David, nem sugere que os indivíduos com psicopatia grave não devam ser responsabilizados por comportamentos prejudiciais. Mas isto desafia-nos a reconsiderar noções simplistas de bem e de mal e a reconhecer que os aspectos mais perturbadores do comportamento humano têm frequentemente raízes neurobiológicas complexas. A ciência da psicopatia continua a avançar, com pesquisas promissoras sobre estratégias de intervenção precoce para crianças que apresentam traços de insensibilidade e falta de emoção. Os precursores do desenvolvimento da psicopatia adulta. Estudos sugerem que abordagens parentais especializadas, enfatizando recompensas e consequências consistentes, educação emocional explícita e cultivo de qualquer capacidade de vinculação existente, podem melhorar significativamente os resultados. Para os adultos com traços psicopáticos, a terapia tradicional focada na percepção emocional é amplamente ineficaz. No entanto, os programas que visam comportamentos concretos, consequências claras e apelo ao interesse próprio são mais promissores. Um psicopata pode nunca se importar com o sofrimento dos outros por si só, mas pode aprender que causar tal sofrimento resulta, muitas vezes, em consequências que o prejudicam pessoalmente. James, o cirurgião que referi anteriormente, representa esta abordagem adaptada para viver com traços psicopáticos. Naturalmente, não me interessa se os meus doentes vivem ou morrem a um nível emocional, reconheceu. Mas treinei-me para reconhecer que a sua sobrevivência é fundamental para o meu sucesso profissional e reputação. O meu interesse próprio alinha-se com mantê-los vivos, por isso destaco-me nisso. Talvez o mais importante seja que a compreensão da neurociência da psicopatia nos recorda que a mente humana é muito mais diversa do que as nossas experiências cotidianas sugerem. A maioria de nós assume que os outros percepcionam o mundo mais ou menos como nós, com respostas emocionais semelhantes a situações semelhantes. Mas condições como a psicopatia revelam que esta suposição é profundamente errada. Enquanto observava David a ser levado de volta para a sua cela após a nossa sessão final, fiquei impressionado com as viagens paralelas da nossa compreensão, tanto da psicopatia em si como dos indivíduos que a experienciam. Passamos da condenação moral simplista ao reconhecimento de diferenças neurobiológicas complexas, de ver os psicopatas como monstros desumanos para os ver como humanos com variações cognitivas específicas que afetam drasticamente a sua experiência do mundo. Isto não significa abandonar o juízo moral
ou desculpar ações prejudiciais. David pertence a uma instituição segura, não porque seja mau em algum sentido metafísico, mas porque a sua configuração cerebral particular, o seu historial de vida e os seus comportamentos aprendidos o tornam genuinamente perigoso para os outros. Compreender a ciência por detrás desta condição não altera esta realidade, mas dá-nos melhores ferramentas para lidar com ela de forma eficaz. E talvez o mais importante, compreender casos como os de David e James ajuda-nos a reconhecer o espectro de diferenças neurológicas humanas que moldam a nossa sociedade de formas desafiantes e benéficas. As mesmas características que tornam alguém como David perigoso num contexto podem tornar alguém como James excepcionalmente valioso noutro. O homem que não conseguia sentir medo. O medo oferece-nos uma janela não só para a ciência da psicopatia, mas para a profunda diversidade das mentes humanas e para a complexa interação entre natureza e criação que nos molda a todos. Um lembrete de que por baixo da superfície da nossa humanidade partilhada existe um universo de diferenças na forma como cada um de nós vive o mundo. Olá a todos. Obrigado por me acompanharem nesta exploração da psicopatia e da neurociência por detrás da mesma. Se achou isto interessante, não deixe de clicar em gosto e subscrever para mais aprofundamentos na psicologia que molda o comportamento humano. Deixe um comentário com as suas ideias ou questões e diga-me quais os temas psicológicos que gostaria que eu abordasse a seguir. Até a próxima, continue curioso sobre as mentes complexas que o rodeiam